crise de imagem, quando eu me formei lá em comunicação, lá em jornalismo, foi em 2004 que eu me formei, a gente tinha um método muito tradicional de lidar com a crise de imagem. Eu, como profissional de jornalismo, eu aprendi, assim como as relações públicas aprendem, né, a lidar com a crise com um método offline, vamos assim dizer, a partir de um método offline. A gente tinha um olhar muito para a repercussão dessa crise na imprensa. Então, eu trabalhei com esse foco muitos anos, né? Em evitar que aquilo se tornasse, que aquele episódio se tornasse uma notícia de um jornal, contornar a situação quando isso acontecia, emitindo uma nota para a imprensa, agendando uma entrevista coletiva, a depender do porte da crise, da necessidade disso. A gente tinha alguns métodos, mas muitos deles focados especialmente na imprensa. No entanto, com o passar do tempo, as coisas mudaram muito. Então, com as redes sociais, não só uma câmera de, um, de uma televisão é o suficiente para repercutir uma crise nacionalmente. Um celular é capaz disso. Então, um vídeo gravado de um celular de um fã, por exemplo, ele pode repercutir no Brasil inteiro e no mundo a depender do conteúdo que ali esteja e repercutir negativamente, que é o nosso pior cenário, né? Então, como profissionais que trabalhamos na área de comunicação e marketing aí com empresas e marcas famosas, seja ela de que setor for, né? Pode ser um artista, pode ser um influenciador, como eu sempre falo, um jogador de futebol, um político, então socorro, Deus. A gente como profissional trabalha e lida com muito risco e o risco de que aconteça a todo momento uma crise. Em ambiente digital, ela tem um potencial de viralização muito grande. Hoje, na época que eu fazia assessoria de comunicação lá atrás, lá no início da minha carreira, o nosso medo é que um fato negativo envolvendo um cliente nosso chegasse ao Jornal Nacional. Hoje, a gente teme que isso viralize nas redes sociais, porque chegar ao Jornal Nacional, às vezes, é o ponto final da crise. A imprensa vai e registra aquilo que já viralizou e que já repercutiu no mundo inteiro e que já alcançou 1 milhão, 10 milhões de compartilhamentos e que já virou caos. Às vezes, a imprensa vai e esgota aquela discussão. Mas a discussão aconteceu toda no ambiente digital, e no ambiente digital a gente não tem muito controle, ou a gente não tem controle nenhum. Muitas vezes a empresa não consegue se comunicar diretamente com quem está discutindo aquele assunto, na maioria das vezes é isso que acontece. Na maioria das vezes o assunto foge ao controle e quem está criticando a marca, quem está executando praticamente um linchamento virtual daquela marca, nem conhece, nem é seguidor, nunca foi para um show se for um artista, ou nunca comprou o produto daquela determinada marca, mas, ancorado em seus valores, critica o posicionamento da marca e isso ganha repercussão e ganha esse apelo todo público. E é o caos, né?